Olá para você que está em casa, para você que continua em casa, né? O Vida Saudável tá no ar e eu tô de volta. Por aqui nada mudou, viu? A gente continua realizando o nosso programa de forma virtual, obedecendo o distanciamento, né, social tão importante, até porque a pandemia não acabou. E a gente vai falar hoje sobre o retorno gradual do trabalhador ao ambiente de trabalho. Isso tem causado algumas alterações, né? Algumas insatisfações também à saúde do trabalhador, muitos ainda pouco seguros, né? Afinal de contas, como eu já disse, a pandemia não acabou e a gente precisa manter aí todas as regrinhas, né, de segurança sanitária. Bom, então no programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista com Magda Soares, ela que é mentora de desenvolvimento pessoal. Tem também um bate-papo com Natália Freire, ela que é terapeuta ocupacional. E por último, você acompanha uma entrevista com o querido Iaperi Araújo, médico do trabalho. Tudo isso no nosso Vida Saudável, então não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. É preciso paciência, né, para que o trabalhador ele retorne ao trabalho presencial naquele mesmo ritmo que de repente foi perdido, né, durante a quarentena. E aí é importante esse diálogo do trabalhador com as empresas. Quem fala mais sobre esse assunto é Magda Soares, ela que é mentora de desenvolvimento pessoal. Olha, gente, parece que a gente está começando uma nova escalada desse coronavírus, né? Mas é fato que durante essa flexibilização, muita gente teve que voltar ao trabalho. E voltar ao trabalho significa ter os devidos cuidados sanitários, né? Com relação aí ao contágio da Covid-19. Muitas vezes é possível fazer esse trabalho virtualmente, que nem a gente faz aqui no Vida Saudável. Mas outras tantas vezes não. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente, Magda Soares, ela que é professora, consultora, mentora de desenvolvimento pessoal. Muito bem-vinda, Magda. E é assim, né? O que dá para fazer virtualmente, bom. O que não dá, tem que tomar os cuidados, né? Isso, Luísa. Olha, acredito eu que nesse momento, né, muita gente está voltando ao presencial, até mesmo porque a gente quase nem aguenta mais, né, tanto virtual. E aí chega um momento dessa necessidade desse contato físico, né? Mas é um momento também muito delicado, porque na verdade é toda um ajuste, né? Nós estávamos agora muito acomodados em trabalhar em casa e de maneira muito tranquila, digo eu, porque eu me adaptei muito rápido também a essa questão do virtual. Mas chegou um momento que tanto nós como os clientes também estão sentindo essa necessidade dessa aproximação física, né? Então, abre, né, muitas questões para se discutir, para se debater, quais os melhores cuidados, quais as melhores formas, né, como a gente deve se posicionar diante desse retorno, né, e que é algo que a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, porque estamos ainda em pandemia, né, então não dá para simplesmente voltar como era antes. Então, são muitos os cuidados. E eu acredito que a gente pode começar a pensar nessa situação fazendo acordos com quem a gente vai atender, né? Então, é como eu estou agindo. Magda, eu prefiro agora que o atendimento seja presencial. Ok, vamos lá. Agora vamos aos acordos, né? Vamos aos protocolos. Tanto eu como o meu cliente também precisa, né, atender a todos os protocolos. Então, o cuidado com o próprio ambiente, eu sempre prefiro, e quando é possível, né, atender em área que não seja fechada, né? Então, eu sempre estou tomando cuidado de ir para ambientes que sejam ao ar livre, né, onde a circulação de ar seja mais favorável, o uso da máscara, sempre o nosso álcool gel, né, e ainda com uma distância, né, uma distância
digamos que não nos comprometa, porque o meu atendimento é um atendimento de muita conversa, né? E então, todos esses cuidados eu estou tendo muita cautela em atender e respeitar. Mas acredito que é um acordo realmente nesse momento. E eu acho também que é importante não só termos, né, esse cuidado, como também chamar a atenção do outro. Porque a gente sente que, a gente parece até, né, os que cumprem, estão cumprindo as recomendações, eles se sentem meio lesados pelo fato de ver muita gente que não está fazendo isso. Então, é necessário também a gente puxar a orelha, né, do colega, seja do cliente, enfim, nesse ambiente de trabalho também ser fiscal nesse sentido, né, Magda? E assim, muitas vezes também a questão até mesmo de se intimidar de falar, né? Então, eu acho que isso é interessante também a gente colocar uma questão em pauta, de não se intimidar em falar, né, para o outro, o que eu acredito que eu possa me sentir confortável ou não, né? Então, por exemplo, eu fui entrar num elevador um outro dia e aqui no meu condomínio só pode entrar uma pessoa ou duas pessoas da mesma família. E aí parou no andar e a pessoa foi entrando. E aí eu, de maneira muito educada, eu disse: Senhor, o senhor aguarda um pouco, porque segundo as orientações, né, nós não podemos entrar no elevador com mais de duas pessoas e tal. Aí ele disse: não, mas eu não me incomodo. Eu disse: mas eu me incomodo, né? Então, assim, de maneira muito gentil, muito cautelosa, né? Mas eu me coloquei, porque eu não estaria confortável se ele entrasse. Da mesma forma também a questão do atendimento, né? Quando a gente sai para um atendimento presencial, para o trabalho presencial, eu acredito que as partes envolvidas precisam dialogar sobre esse processo. O que lhe deixa confortável, o que não lhe deixa confortável, né? O uso da máscara, eu acredito que é algo essencial, mas ainda tem gente, né? Ainda tem gente que não importa, você está confortável, mas eu não estou confortável. Então, eu acredito que aqui entra também a questão de empatia, né? E hoje nós precisamos tanto colocar em prática. Não é só o que te faz bem, mas é o que faz bem também ao outro, né? Magda, me diz uma coisa, você tem esse trabalho junto a empresas, né, desenvolvimento pessoal, Eu não sei se você já teve contato com alguns funcionários de empresas, para saber como é que eles estão voltando, né, a saúde desse trabalhador voltando agora, muitos com muito medo, talvez ainda não tenha aquele rendimento esperado até pela empresa, né? Você tem sentido isso, né, com relação às consultorias que você tem dado? A necessidade desse retorno, o gestor precisa compreender que esse funcionário ainda vem com muita angústia, né? E então a gente vai trabalhar justamente isso que eu faço dentro das empresas, né? Que é justamente a gente alinhar, né, a situação do funcionário, o que é que ele espera desse retorno, o que a empresa espera desse retorno, né? Eu acredito que é um momento agora de muito diálogo, de muita compreensão de ambas as partes, sabe? E é importante que a empresa fique, né, tenha sempre um profissional, né, um gestor, um RH, um consultor que possa fazer esse entendimento, porque até se for necessário, se for possível, por que não esse trabalhador continuar realizando sua tarefa em casa, né? Assim você acaba protegendo o resto do ambiente de trabalho, né, dando mais espaço para ele, muito mais tranquilidade, porque eu imagino que essa questão meio psicológica mesmo deve estar afetando muito o trabalhador, que é obrigado a trabalhar. E assim, é uma situação, né, quando a gente diz assim, eu sou obrigado a voltar, quer dizer, não é uma escolha tua, né? Então, muitas vezes você volta para esse trabalho e você não volta 100%. O que eu tenho conversado bastante com os gestores é que, se existe a possibilidade de deixar o trabalho remoto acontecer, vamos optar por ele, porque você vai estar dando a esse colaborador, não é, uma posição mais favorável, até que ele, no ambiente de sua casa, no ambiente que ele se sinta seguro, eu acredito que ele vai nos render muito mais do que ele voltando para o presencial e ele não voltar 100%. Né? Então, assim, quando a gente tem possibilidade, e eu acredito que isso possa acontecer quando se faz um estudo, quando se faz um aprofundamento de cada colaborador, com suas
com suas atribuições, isso é muito relevante colocar aqui, que existe possibilidades desse colaborador trabalhar em casa, né? E ele rende para a gente muito mais, isso até através de pesquisas que a gente já começou a fazer, o retorno desse colaborador para a empresa, ele é muito maior do que o presencial, porque quando ele vem para o presencial, aí ele sai do seu ambiente seguro, não é? E outras situações vão influenciar no seu executar, no executar da tua tarefa. Então, eu ainda oriento muito o meu gestor para que, se exista possibilidade desse colaborador ficar no seu ambiente seguro da sua casa, ele ainda continue. Acredito eu que ele nos rende muito mais. Magda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. É bem curtinho mesmo, né? Mas eu queria que você deixasse, né, aproveitasse o espaço e deixar aí seu contato para quem, de repente, quiser fazer uma consultoria, uma mentoria. Essa aí, tá aí a oportunidade. No Instagram é MagdaSMC, @MagdaSMC. Eu sempre estou muito ativa lá no meu Instagram, não é? E lá no meu Instagram, na própria bio, quem quiser também entrar em contato através do meu WhatsApp, já está lá, é só clicar e vai direto para o meu contato. E é sempre um prazer atendê-los e eu me sinto muito confortável de falar sobre esses temas, porque é um tema que está presente na minha vida como um todo, né? Então, muito obrigada a você. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Muitos trabalhadores ainda estão muito inseguros, né, por essa volta ao ambiente de trabalho. Isso porque a gente tem que levar em consideração alguns fatores físicos, emocionais, psicológicos, enfim. Sobre esse assunto, quem fala agora é a terapeuta ocupacional Natália Freire. Nesse retorno gradual, né, das atividades, é importante a gente destacar que o trabalhador ele precisa estar bem preparado fisicamente, mentalmente, enfim. Sobre esse assunto eu converso agora com Natália Freire, ela que é terapeuta ocupacional. Seja bem-vinda, Natália. Disponha. Bom, Natália, então, para começar, né, qual o primeiro passo, né, para esses trabalhadores? O que é que eles precisam ter, né, para voltar gradualmente às atividades, à rotina diária? Esse processo de retomada ele exige muito mais de nós do que antes. Ele precisa de uma adaptação do mobiliário, da parte física do escritório, da instituição. Ele precisa também da adaptação do tempo desse expediente. Ele precisa da adaptação do profissional com relação à flexibilização daquilo que ficou pendente, das lacunas que ficaram em aberto, das atividades que precisam ser adaptadas agora da forma online, da forma semipresencial e tudo isso de uma forma gradual, porque a gente precisa cuidar do profissional que vai desempenhar o cargo e a função, porque de nada adianta a gente fazer coleção de demandas se não tiver o profissional para correspondê-las. Então, de certa forma, esse processo de acumular demandas se desenha de uma maneira muito natural, mas o primeiro passo que a gente precisa ter é equilíbrio, ajuste e flexibilidade, elencar prioridades para a gente ir tomando as devidas precauções de não procrastinar também, de não esperar muito e fazendo pouco a pouco aquela demanda que tem maior urgência dentro do organograma do escritório, do trabalho, da nossa função como profissional. Bom, e se essa profissão ela exige, né, um bom condicionamento físico do trabalhador? E a gente sabe que nessa quarentena muita gente, né, ficou relapso com relação às atividades físicas. O que esse trabalhador ele precisa fazer? Enquanto nós sermos ativos, o nosso corpo, a nossa mente, ela está dentro de uma dinâmica de movimento. A partir do momento que eu paro, o corpo para, esse corpo ele também precisa fazer uma retomada a esse processo dinâmico de movimento. Eu parei de trabalhar, eu assumi um repouso físico, de certa forma muscular, musculoesquelético, em todas as dimensões da anatomia. Então, eu preciso fazer uma retomada gradual dessas atividades. Um alongamento, uma caminhada, para ir acostumando o corpo físico, a parte biomecânica,
para assumir as demandas que eu vou precisar, de me movimentar, de subir, de descer, de sentar, de digitar, de me deslocar de um ambiente para o outro, porque o corpo ele precisa responder às demandas que a gente carrega como profissional, entende? Então, eu acredito num retorno gradual das nossas atividades e também numa reeducação gradual desse movimento, dessa nova rotina, desse novo ritmo. Bacana. Então, é para esse planejamento, né, Natália? Então, para continuar, para voltar gradualmente essas atividades, é fundamental um planejamento. Acredito que sim, e defendo até essa premissa como uma ferramenta para a intervenção da nossa profissão. Acredito que as outras ciências, elas também defendam o planejamento como um meio de intervenção, mas a minha, que eu estou aqui me apresentando, colocando a minha profissão em xeque, ela é intimamente ligada à autonomia funcional. Então, de nada adianta eu colocar a minha função, o exercício da minha função, sem uma organização desse afazer. Uma organização física, uma organização cronológica, uma organização metodológica. Todos esses processos, eles desencadeiam uma boa resposta funcional. E quais são esses indicadores, os indicadores de uma boa saúde ocupacional, hein? A gente sempre percebe e precisa perceber pontos de alerta. O que está acontecendo, o que é que meu corpo está sinalizando que eu não estou numa saúde ocupacional dentro do padrão satisfatório. Se eu tenho pontos de pressão, pontos de tensão localizados, nuca, ombro, lombar, a gente precisa também analisar qual é o posto desse trabalhador, qual é a função que ele ocupa, qual é o grupo muscular que é exigido com maior passo de tempo. Eu preciso ver se existe dor, se existe edema, se existe limitação de movimento, se existe um cansaço físico, um cansaço mental. Eu preciso fazer toda essa análise para ver como é que o meu corpo vai responder dentro da função e do cargo que eu sou chamada a corresponder. E existe alguma receita com relação a esses períodos, né? Mais em pé, mais sentado, ou vai depender muito da profissão, né? Da atividade que esse funcionário ele desempenha? A gente sabe que o tempo ele é um fator limitante para todo mundo. Então, eu acredito muito na receita, entre aspas, que eu acredito que não tem receita, são só apenas algumas sugestões que dá para a gente adaptar. Qual seria o meu papel enquanto profissional de terapia ocupacional? Eu analisaria o posto de trabalho desse trabalhador, desse funcionário, o exercício profissional, o que é que essa demanda física tem maior comprometimento e tentaria ver com ele, dentro do posto de trabalho, uma pausa de 15 minutos, 10 minutos, para tentar mudar a posição, para tentar mudar de sedestação para ortostática, para tentar dar uma alongada nas costas, tomar uma água, mudar de ambiente, dar uma respirada, voltar, fazer um lanche. Eu acredito sempre nesse ritmo e nessa dinâmica, que eu acredito muito. Se eu planto bem, eu vou colher bem. Se eu cuido do fruto, com certeza ele vai sair melhor. Então, o profissional ele tem uma íntima ligação no produto final. Então, nessa premissa, o cuidado com a atenção na ingestão de água, de alongamento, de mudar a postura, de alterar também a questão da luminosidade, do apoio das mãos, de verificar a questão do equilíbrio da coluna. Existem determinados pontos de alerta que o corpo também ele vai sinalizar. Bom, Natália, então agora deixe seu contato aí, o e-mail, redes sociais, para aquele pessoal que está vendo a gente, né, tiver alguma dúvida ainda, poder entrar em contato com você. Nas minhas redes sociais, vocês podem me procurar, Natália Freire, e a gente entra sempre em contato para tirar dúvidas. Eu estou à inteira disposição para a gente tentar fazer melhor, né? Ser melhor e fazer melhor. Já que a gente é um ser produtivo, a gente precisa ser melhor para fazer melhor. Então, as demais redes sociais, eu estou online nelas e a gente pode fazer um link aí, tirar uma dúvida e ajudar nesse processo. Eu acredito muito, muito, muito de ser um facilitador no processo do autocuidado, da independência funcional, e esse é o tempo da gente fazer uma retomada com qualidade, e qualidade de vida é um bem que a gente precisa adquirir e precisa zelar por ele. E a nossa profissão está intimamente ligada a esses resultados.
No último bloco do Vida Saudável tem um bate-papo com o médico do trabalho Iaperi Araújo. Até já! Bom, como eu já anunciei, então, você confere agora esse bate-papo com o querido Iaperi Araújo. Bom, pessoal, se o assunto é a saúde do trabalhador, ninguém melhor para falar sobre isso, né? Que o médico do trabalho. Por isso eu convidei aqui o querido Iaperi Araújo para bater esse papo com a gente e deixar bem claro, né, quais são as obrigações da empresa, o que o funcionário tem que ficar de olho, né, e tudo que está envolvido aí nesse ambiente de trabalho, nesse retorno dos trabalhadores, né, ao ambiente de trabalho. Tudo bom, doutor Iaperi? Seja muito bem-vindo, viu? Tudo bem, eu cumprimento a turma que assiste à TV Assembleia. A empresa não somente é responsável pela saúde do trabalhador, como ela tem solidariedade à saúde do trabalhador, até porque ele é um colaborador da empresa. E a primeira coisa que faz com que se defina o que uma empresa faz pelo trabalhador é pedir ao médico do trabalho o atestado de saúde ocupacional. Claro que o ASO tem que ser antecedido pelos documentos da empresa, o PCMSO, o LT4, LT4, o PPRA, o laudo de insalubridade. Esse documento do PCMSO, ele define o que é a empresa, o que ela faz, o que ela produz. O que é que de que compõem seus colaboradores. Um ASG, um administrador, uma secretária, um operador de máquina, isso aqui. Quais são os riscos que ele está sujeito naquela sua função. Atividade. E como é que eu vou rastrear esse risco? Então, muitas especialidades dentro da empresa, basta o exame de saúde ocupacional, que nada mais é do que um exame clínico, uma consulta do médico, uma anamnese que é perguntar como é a vida dele, se ele teve antecedentes familiares, e cumprir o que está no PCMSO. Para a secretária da administração, somente o atestado de saúde ocupacional é exigido. Veja, quem determina isso são os documentos do Ministério do Trabalho, que é feito por médicos. Para você ser pedreiro, para admitido como pedreiro, você precisa de tais e tais e tais exames. Periodicamente faz exames tais. Na demissão faz exame tais. Para a mudança de função faz exame tais. Então, tudo que ele faz, a legislação, que é as EDRs, ela determina o que deve ser feito. Bom, doutor Iaperi, já que a gente está falando sobre essas garantias, quais são, né, as garantias que precisam estar estabelecidas aí pelas empresas, né, para garantir, então, a saúde do funcionário? Veja, periodicamente faz-se uma vistoria, faz-se uma inspeção na empresa. A medicina do trabalho é muito associada com a engenharia do trabalho. O engenheiro do trabalho ele tem aparelhos para medir vibrações, circulação de ar, calor, barulho e contato com substâncias tóxicas. E isso faz com que a empresa adquira e obrigue a usar os EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então, o indivíduo que manuseia com substâncias tóxicas, que dão dermatite de contato, reações alérgicas, eles obrigatoriamente têm que usar luva. Outros, em meio ambiente que tem muito vapor, muita poeira, serragem, vapores de substâncias tóxicas que podem dar problemas pulmonares, ele tem que usar o protetor auditivo, ou da respiração, ou o protetor auditivo nos call centers. Da mesma forma, é o Covid. Com as normas determinadas pelo Ministério da Saúde, de isolamento social, de distanciamento social, de proteção das áreas passíveis de contaminação, ou seja, a pessoa não sai de casa, aí viram que isso era ruim para a economia, deixaram sair, mandaram diminuir o tempo do operário na fábrica, mas o governo pagou a parte do salário que a empresa deixou de pagar. E outra coisa também é que todos usassem máscara, certo?
de princípio que usassem luva, principalmente se o trabalhador manipula com alimentos. Então, todo trabalhador que manipula com alimentos, ele tem que usar máscara e luva, porque na medida que ele usa máscara, se ele tossir, botar a mão no rosto e pegar no alimento cru, tipo alface, tomate, cebola, saladas, ele está colocando o vírus ali. E então a máscara não pode ser tocada na frente, porque se ela estiver úmida, passa para a sua mão o vírus. E fazer turnos menores, onde as pessoas não possam manter um distanciamento um do outro. Então é o seguinte, vamos continuar fazendo a mesma coisa. Bote o paninho com água sanitária e sabão na porta de casa, um pano de chão. Eu chego, esfrego o pé, vou direto na pia, lavo a mão com sabão, lavo o rosto, que a testa fica descoberta, a turma abafa, bota o bafo para pegar, cheio de vírus na testa da gente. Eu lavo com sabão, tem que lavar mãos. Não se pense que álcool gel é tudo, não. É mais importante ter sabão e água em casa. Lavar a mão com sabão, daquele jeito, entre os dedos da mão, na pontinha dos dedos, no punho, no dedão do polegar, entre um dedo e outro, por cima e por baixo, e você se descontamina. Olha, só sabe o que é sofrer quem entrou numa UTI e viu as pessoas morrendo. Se você vai para a rua com contato com outras pessoas, tira em casa, lá tira principalmente a camisa, que é a altura do pessoal falar e impregnar de vírus. As calças nem tanto, só se for uma nanzinha que fica parado com você lá de baixo, aí você tem que tirar as calças também para poder lavar. Mas principalmente a camisa, tem que botar para lavar o rosto, lavar os braços que estão expostos para o vírus, lavar as mãos e pronto. E vamos esperar, porque se a gente fizer isso, a pandemia vai cair, vão cair os números de pessoas contaminadas, vai cair o número de mortes, que já está caindo, exatamente porque essa segunda onda, que eu não sei se é, ou é uma ré-onda, a mesma onda que deu uma subida para baixar definitiva e ir embora, graças a Deus, mas principalmente porque o grupo que está se contaminando agora é um grupo que tem mais resistência física, são pessoas mais jovens, tem menos adultos jovens, quem tem diabetes, tem pressão alta, defesa baixa, doença, lúpus eritematoso, doença do sistema retículo endotelial, ainda está em casa. Quem é velho, ainda só os velhos, aqueles brutos, é que estão indo para a rua se expor. Mas as pessoas de consciência, sabe, que não pode transmitir para ninguém, nem pode receber de ninguém a transmissão, elas estão mantendo as regras para que a gente veja finalmente essa desgraça que é a pandemia do coronavírus, embora a gente retomar a normalidade, a nosso trabalho, o cuidado com a família e a gente não esteja preocupado com os outros que levam à contaminação e à morte. Outra coisa, eles acham que é obrigação do governo. A obrigação é nossa, gente. O governo apenas administra as coisas do povo. O governo sozinho não vai resolver. Não vai resolver. Quem resolve somos nós. Se um governo não se incomodar e o povo resolver, ele acaba. O governo está o quê? Tem que dar proteção para as pessoas contaminadas, que muitas levaram à morte. Não é brincadeira, 160 mil mortes. Você pode dar morre de câncer isso do Brasil por ano, mas são as mortes silenciosas, são as mortes que não transmitem a doença dela, certo? A gente tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito à pessoa humana, porque se não respeitar o outro, não se respeita a si. Então, faço um apelo a todos que estão nos vendo. Vamos continuar cuidando das coisas, usando as máscaras, não apertando a mão, não tem problema. Daqui a 5, 6 meses a gente vai dar um abraço daquele de torar a costela, gostoso, porque é um abraço de saudade, de distanciamento muito tempo. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Vida Saudável. Acho que as informações que foram passadas aqui foram de extrema importância. É importante que a gente massifique, né, cada vez mais esses cuidados tão necessários para que a gente consiga aí ter a nossa vida saudável. Muito obrigado. Foi um prazer
estar aqui em Vida Saudável, um prazer estar com vocês na sua casa, transmitir um pouco da minha experiência e do cuidado que a gente tem para que a gente ultrapasse este purgatório para, enfim, chegar à vida plena e saudável. Bom, gente, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Na próxima semana a gente tá de volta e não esquece, se puder, fique em casa.